Olá pessoal, meu nome é Ricardo Ferrer, eu sou enfermeiro e eu estou aqui para mais um Braskem News e hoje eu vou falar sobre como envolver familiares, cuidadores e pacientes no cuidado multidisciplinar da ferida crônica, trazendo um pouquinho de dicas práticas. Bem, curar feridas é historicamente uma das práticas mais básicas e essenciais da civilização humana. A gente tem registro disso desde os papiros egípcios até os campos de batalha da Crimeia, onde a gente já tem relatos de cuidados com feridas que visavam desde a prevenção de infecções até o desenvolvimento de curativos caseiros com mel, gorduras e tecidos de algodão. Existem diversas definições de ferida crônica na literatura, a maioria delas trata da fisiopatologia e do tempo de cicatrização, e de modo geral, a ferida crônica são aquelas que não passaram por um processo reparador, ordenado e oportuno para produzir integridade anatômica e funcional por um período de 3 meses. Frequentemente, as feridas crônicas elas ficam estagnadas na fase inflamatória de cicatrização, e tanto uma lesão por pressão quanto uma úlcera venosa ou arterial, ela pode cronificar. As feridas crônicas elas têm alguns fatores que predispõem a cronificação de uma ferida e elas também têm alguns elementos em comum dentre elas. Esses elementos em comum entre as feridas crônicas são a incapacidade reparativa celular, inflamação excessiva, infecção persistente e biofilme microbiano resistente a determinadas drogas. E os fatores que predispõem a cronificação de uma ferida são infecção, pressão excessiva sobre a pele, insuficiência vascular venosa ou arterial, doença crônica como hipertensão, diabetes, estado nutricional, a gente sabe que a desnutrição está intimamente ligada à incidência de lesões, e deficiências imunológicas em geral. Nesse ano, em 2020, a Braskem lançou a campanha Diga Não à Lesão por Pressão, que traz o método mnemônico da palavra cicatrização e, através de cada letra, um passo importante para o combate. Eu acho que essa aula tem muito a ver com duas letras, uma delas é o C, que é capacitar e conscientizar equipe, familiares e pacientes, e a letra O, que é orientar auto-hospitalar. Quem ainda não conhece essa campanha, esse material, recomendo fortemente que acesse aqui no site, está tudo disponível gratuito. É um material super importante, muito bacana. Bom, a educação do paciente, então, e da sua rede de cuidados é uma das intervenções multiprofissionais mais importantes em todas as esferas de saúde, então, seja no âmbito hospitalar, ambulatorial, programa de saúde da família, enfim, todas as esferas de saúde, educar o paciente e a sua rede de cuidados é fundamental para que a gente garanta os melhores desfechos. Para a gente elaborar um plano de cuidados, o profissional ele precisa, primeiro, investigar e avaliar a capacidade de autocuidado do paciente, se aquele paciente ele é capaz de cuidar de si próprio e de aderir ao plano proposto, e o conhecimento e a habilidade tanto da rede de cuidados que vai assistir esse paciente pós-alta, e também a rede de cuidados que está assistindo aquele paciente na instituição em que ele está. Então é importante que a gente avalie isso tanto daqueles profissionais que compõem a nossa equipe, quanto da rede que vai assistir o paciente no pós-alta. Eu trago aqui para comentar rapidamente esse artigo que avaliou a eficácia de um programa de educação para pacientes com lesão medular em relação a lesões por pressão. Eles dividiram os pacientes em dois grupos, um grupo experimental e um grupo controle. E o grupo controle, ele teve uma orientação em relação à prevenção e cuidados de lesão por pressão padrão. Um material escrito foi orientado antes da alta hospitalar e acompanhado depois de 9 semanas para verificar como que foi esse desempenho. Já o grupo experimental, ele passou por diversas fases de orientação que abrangeram, além dessa orientação padrão através de material escrito, orientação telefônica, acesso a computador com uma animação a fim também de complementar esse processo educacional, aconselhamento telefônico, videochamadas. E depois de 9 semanas, o que a gente verificou? Que esse grupo experimental, que foi submetido a diversas técnicas e métodos de orientação, ele teve uma maior disposição à adoção de comportamentos preventivos de autocuidado e um maior conhecimento. Já o grupo controle, além de demonstrar um menor conhecimento, apresentou uma nova lesão durante o estudo.
Esse estudo aqui iraniano eu acho muito interessante pelo seguinte, ele avaliou 187 enfermeiras em 10 hospitais acerca dos processos de educação. E o que ele traz para a gente como resultado? Que o estabelecimento de um plano de alta hospitalar estruturado, com ferramentas compreensíveis para a educação do paciente, além de garantir uma melhor adesão do paciente e dos cuidadores, ele garante a efetividade do processo educacional, inclusive para a equipe de saúde que assiste esse paciente. Então, organizar e estruturar esse plano educacional faz com que a equipe de saúde que assiste avance de uma maneira mais adequada. E por fim, essa revisão integrativa brasileira, o que ela traz para a gente? Os instrumentos de educação para pacientes e cuidadores. E o que é interessante daqui? Às vezes a gente acha que ter acesso a instrumental tecnológico, como óculos de realidade virtual, vídeos de orientação, acesso a computador, a gente acha que isso é que vai fazer diferença na prática e na adesão. E o interessante é que essa revisão traz que cartilhas e manuais foram os recursos que mais favoreceram a relação profissional-paciente, gerando impacto positivo na satisfação e no autocuidado. O que isso quer dizer? Que eu não devo utilizar instrumental tecnológico? Não. Isso quer dizer que eu devo entender qual é a realidade em que eu me encontro, qual é a realidade dos pacientes que eu atendo e qual é o material mais adequado para ele. Porque eu utilizando o material mais adequado, da forma correta, é que vai garantir o sucesso da implementação do meu plano terapêutico. Então, para estabelecer um processo educacional, a gente tem que seguir alguns passos. Quais são eles? Primeiro, reconhecer as possíveis barreiras de aprendizado e comunicação com o meu paciente. Então, se ele tem alguma barreira como um déficit auditivo, um déficit de comunicação, identificar quem é a pessoa que está envolvida nesse processo. É o próprio paciente que vai realizar aquilo que eu vou orientar? É um cuidador contratado? É um familiar? Eu preciso identificar quem é esse sujeito e fazê-lo participar desse processo desde o começo. Eu preciso iniciar esse processo de orientação o mais breve possível, dentro da instituição em que eu me encontro. Então, a gente sabe que preparar um paciente para alta ou orientá-lo no momento da alta, a gente sabe que isso não tem sucesso. Definir o melhor método de ensino de acordo com o nível de entendimento dos desenvolvidos. Então, isso casa muito com o que a gente comentou anteriormente. De repente, eu querer utilizar um óculos de realidade virtual para um idoso não seja tão interessante, porque ele não tem familiaridade com isso. Mas, de repente, para um paciente jovem que tem acesso à tecnologia e convive muito com isso, talvez essa seja uma estratégia mais interessante. Então, eu preciso adequar aquilo que eu tenho disponível com o perfil e característica de quem eu oriento. Avaliar a compreensão do indivíduo, então eu preciso me certificar de que aquilo que eu venho orientando tem sido compreendido paulatinamente. Identificar as necessidades de reforço, então conforme eu vou avançando nesse processo educacional e eu percebo que tem um ponto que precisa de reforço, eu me demoro um pouco mais ali. E detectar se o objetivo foi atingido realizando feedback. Então, eu peço para o paciente repetir aquilo que eu orientei com as próprias palavras para eu me certificar de que houve compreensão. E aqui eu trago um exemplo de plano de cuidado domiciliar pensando em lesão. Esse plano, ele fala de lesão por pressão, pois ele foi retirado dessa campanha da Braskem, mas eu acho que ele serve muito para a gente. Então, primeiro, ele precisa conter a etiologia da lesão. Então, especificar exatamente qual é a etiologia da lesão que o paciente vai tratar. Trazer uma orientação dietética. A gente sabe que qualquer tipo de lesão requer uma orientação nutricional adequada com vistas a uma cicatrização mais efetiva. Recomendação de hábitos saudáveis, pensando em tabagismo, em consumo de álcool, pois a gente sabe que esses fatores eles retardam cicatrização. Pensar em elementos de higiene pessoal, orientar o paciente ou aquele que vai cuidar dele, pensando em minimização do risco de infecção. Estratégias de redistribuição de pressão ao sentar e deitar, principalmente para aqueles pacientes que já possuem lesão por pressão, para que a gente garanta uma cicatrização adequada da lesão instalada e também prevenir a formação de uma nova lesão. Inspeção e cuidados com a pele, também visando a prevenção de novas lesões. O tratamento da ferida em si, então qual é o material proposto, qual é o curativo que eu sugeri, qual a periodicidade de troca, qual o custo, onde eu adquiro esse material, todo esse processo relacionado ao curativo exatamente.
e um plano de exercícios de acordo com a funcionalidade do indivíduo, que a gente sabe que manter ou recuperar a funcionalidade é fundamental. E por fim, o que eu trago de considerações finais é que as feridas crônicas elas são lesões complexas que oneram os sistemas de saúde, assim como geram impactos negativos para os pacientes e para quem cuida desses pacientes. A gente sabe que uma lesão complexa leva bastante tempo para ser cicatrizada e que isso vai onerar bastante o sistema de saúde e também o paciente e seus familiares. A gente sabe que isso é bastante complexo. A orientação e a capacitação dos pacientes ela deve ser iniciada o mais precocemente possível para que a gente realize isso de maneira paulatina e com isso a gente consiga garantir a melhor adesão. E estruturar um plano educacional adequado às condições do paciente e seus familiares é a maneira mais segura e eficaz de garantir tanto a adesão do paciente, quanto garantir que eu consiga me organizar de maneira adequada a fazer esse plano educacional acontecer na prática. Ao final, a gente deixa um texto com um resumo sobre esse tema. Esperamos que vocês gostem e fiquem ligados na Braskem. Muito obrigado e até mais.